importante é que a gente vai tentar fazer dessa live alguma coisa que não seja política, porque quando a gente entra na política e a questão do isolamento parcial, horizontal, vertical, se o governador do estado está fazendo certo, se o presidente está fazendo errado, a gente entra nesse limbo, né, que a imprensa toda está discutindo. Então, eu acho que a gente veio hoje aqui para tentar ajudar, para tentar clarear, para tentar iluminar algumas coisas que não tem nada a ver com a política. Acho que é um rescaldo, obviamente, do que os nossos governos estão fazendo, de certo ou de errado, mas é o que temos para o momento e a gente precisa vender remédio lá no Deusmar, a gente precisa vender energia elétrica, a gente precisa vender propaganda, a gente precisa vender otimismo e precisa entender que, além de morrer, tem muitas pessoas que estão sofrendo e sofrerão muito mais com esse caos econômico que já chegou e não vai parar de subir. Essa vai ser, acho que, a maior epidemia que esse país já sofreu. Fico muito triste que seja na minha geração, na geração dos meus filhos, nas nossas gerações, porque realmente vai ter uma crise econômica sem precedentes, porque o país é pobre, o país não consegue colocar aquele $1 trilhão que o Donald Trump consegue colocar e reativar. Eu tenho amigos que moram na Flórida, que moram em alguns outros lugares dos Estados Unidos, e estão dizendo que é impressionante, porque esse dinheiro já está fazendo a economia mexer, o que eles já estão abrindo de comércio, injetando, conseguindo. Eu tenho um sobrinho de 21 anos que ele é doorman, ele é porteiro num hotel na Irlanda, e ele tem o passaporte como um europeu. E ele está simplesmente há 3 meses trabalhando, porque ele estudava, agora conseguiu um trabalho, e aí veio a história da pandemia. E ele não é um cidadão, irlandês, né? Ele é brasileiro, luso-brasileiro, e assim que ele perdeu o emprego, que ele foi demitido da portaria do hotel, ele foi encaminhado para um registro dessa questão da pandemia, e desde então, desde o dia 12 de março até agora, ele recebe 350 euros por semana para continuar levando a vida dele. Mas o que o governo acaba não sabendo é que esses 350 euros por semana é menor do que ele recebia como o trabalho que ele tinha. Ou seja, ele teve um upgrade, uma ajuda do governo, aumentou o poder aquisitivo dele como estudante, e ele, obviamente, tem a sua questão da quarentena, mas assim, não está faltando nada para ele em relação à comida, bebida, as questões essenciais, a remédio, porque a ajuda do governo é maior do que ele recebia quando ele estava trabalhando regularmente 6 horas ou 8 horas por dia como porteiro do hotel. Esse tipo de exemplo é um exemplo que a gente não vai ter do nosso país, né? Nem do trilhão do Trump e muito menos de pagar 350 euros, ou coitado dos nossos R$ 600 por mês, e por quanto tempo vai durar isso para famílias de 5, 6 pessoas em todo o Brasil, né? Então, as questões políticas realmente ficam muito fora das nossas mãos e pouco a gente pode fazer por isso. Mas a questão mercadológica é que a gente percebe que na comunicação e no marketing, e eu acho que também em alguns setores, o Covid-19 ele chegou e ele está antecipando vários movimentos que já ocorreriam num prazo de 3, 5, 6 anos. Então, não só a digitalização da grande parte das empresas e das soluções digitais, e quando eu falo soluções digitais, eu não estou falando da pessoa que só vende no online, da pessoa que você fala com uma máquina. Eu atendo há 17 anos o maior varejo do país, que é Casas Bahia, né? Que é o grupo Via Varejo, que é Casas Bahia e Ponto Frio. E o digital, eles têm um aplicativo, eles têm o site, eles têm o televendas, mas o digital também passa por uma vendedora atender um comerciante, uma consumidora, através do WhatsApp, e esse WhatsApp, a pessoa mostra com o vídeo do WhatsApp o produto. As vendedoras das Casas Bahia, ou até de outros varejos, eu estou falando com propriedade de Casas Bahia porque é o meu cliente, eles estão montando mini showrooms dentro das próprias casas. Então, eles têm lá o nosso fogão da Daco, lá do grupo Edson Queiroz, que mostra o fogão, que mostra o sofá, e aí ela vende, ela passa o cartão de crédito, ela passa tudo o que ela quer vender, ela tem uma chapinha de cabelo, ela pega o cartão e ela consegue, de uma certa maneira, é Esmaltec, não é Daco, é isso que eu lembrei agora. Esmaltec, isso. Para um outro cliente meu que teve um problema e que não voltou até hoje, mas é Esmaltec do grupo Edson Queiroz. E aí, essa vendedora, então tenho até uma foto, que depois eu mostro aqui no final, uma foto que uma vendedora estava tirando um pedido de 3 ventiladores para uma cliente das Casas Bahia,
E a vendedora, coitada, que não tem muita experiência no online, muito mais nas questões digitais do aplicativo, ela colocou como endereço de entrega, ela colocou o endereço da casa dela, não da casa da compradora. E aí a Casa Bahia foi lá e entregou os 3 ventiladores. Ela colocou na moto dela e ela foi entregar porque era um sítio perto da casa dela. Então, assim, a digitalização ela é muito ampla, ela é muito ampla. Ela vai desde o WhatsApp, como você falar com robôs. Enfim, nós temos alguns setores que estão passando um pouco menos apertado na crise, né? Acho que o Deusmar pode falar muito do setor dele também, porque você vai numa farmácia hoje, não é que você vai comprar cloroquina, mas você vai comprar, eu tive ontem numa farmácia aqui em São Paulo, tentando comprar vitamina C e vitamina D, eu tinha 2 ou 3 opções de marca, eu não encontrei em nenhuma das grandes redes, vitamina C e vitamina D. Então, existe um consumo impulsionado com a história da saúde, de você estar com a imunidade alta, você estar com a saúde boa para você encarar, caso tenha contato com vírus, de uma maneira um pouco mais resguardada, um pouco mais forte, né? O setor automotivo é um setor que está absolutamente em crise, a produção parou alguma coisa por volta de 95%, os estoques estão há mais de 4 meses, se parar 100% a produção, eles podem escoar 4 meses, e tem alguns outros setores, como a gente vive o varejo, né, que eu estava falando aqui com bastante propriedade de Casas Bahia, que representam bastante do nosso varejo. Então, você tem Magazine Luiza, que vinha uma preparação, a Magalu, que vinha com uma preparação digital muito primeiro do que as outras, muito mais bem preparado. O Frederico Trajano tinha já essa vocação digital, então, com certeza, conseguiu fazer as suas vendas serem mais rentáveis e mais adaptáveis a esse novo momento do Covid. Outras não tanto, mas eles estão vendendo. A propaganda sofre muito, porque não adianta você dar um tiro de bazuca quando você quer acertar uma formiguinha. Então, assim, os canais digitais representam, no máximo, para essas redes de varejo, no máximo, até 25%, 28%. Casas Bahia um pouco menos, né? Tem um grupo de redes aqui em São Paulo que chama Loja 100. Loja 100 não vende nada pela internet, não tem nenhum aplicativo, não tinha nada. Então, fechou as lojas e parou completamente o seu negócio. Então, agora tem que se mexer. Os deliveries que tem nos restaurantes de todo o Brasil, principalmente em São Paulo, é só uma coceguinha, porque o que eles realmente têm a margem para vender a sobremesa, para vender a bebida, para vender a taxa de serviço, os restaurantes, em shopping centers, mega shopping centers por toda a cidade, e aí no Ceará não é diferente. Realmente, a questão do delivery é uma questão que dá para tentar faturar um pouquinho, para pagar o acordo do aluguel, para pagar parte do salário do cozinheiro, mas não é uma coisa que fica de pé, essa conta não fecha, mesmo com delivery forte, diferente em outros lugares que só trabalham com delivery, que já nasceram assim. Então, a gente tem uma confusão, a gente tem um mixed feelings de vários setores que estão tentando se adaptar e estão antecedendo alguns movimentos para isso.